Olá a todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre o fascinante, porém assustador, mundo dos yokai, que são as entidades sobrenaturais do folclore japonês. Seres estranhos e monstruosos, repletos de simbologia, misteriosos e ardilosos, alguns podem até se disfarçar e circular entre nós no mundo real. É assustador. E como estamos no Halloween, para hoje é o que tem. O Japão é uma nação riquíssima em cultura e tradição. Por ser o país mais antigo do mundo, com uma história que começou 660 anos antes de Cristo, conta com um folclore repleto de lendas milenares. E é tão lindo pensar que essas histórias, contadas geração após geração, ainda ressoam com força nas pessoas, permitindo interpretações relevantes mesmo sob o nosso olhar atual. Nada mal, não é? Algumas dessas histórias são belíssimas e nos emocionam, mas outras são completamente assustadoras. São as histórias das criaturas conhecidas como yokai, entidades sobrenaturais, muitas vezes monstruosas, que permeiam o imaginário coletivo do povo japonês. Medo, medo, muito medo, medo! Lendas tão fortes na cultura japonesa que influenciaram grandes autores como Junji Ito, Nagabe e Murakami, além de mangakas renomados como Masashi Kishimoto, criador de Naruto, e Tsugumi Ohba, autor de Death Note. Ah, é isso mesmo. Os yokai também influenciaram fortemente o teatro japonês e até na criação de alguns personagens de Pokémon e Digimon. Eu não conhecia as lendas dos yokai, até que meu filho me mostrou este livro, Clássicos Japoneses Sobrenaturais, da editora Darkside. Mas isso não é uma publi, mas bem que poderia ser. Primeiro, porque aqui em casa os livros da Darkside têm um verdadeiro fandom. E segundo, porque este livro é lindíssimo e eu indicaria tranquilamente para quem gosta de mitologia, fantasia e contos de terror, principalmente por trazer algo que não é muito explorado pela cultura pop. Bom, até tem algumas versões ocidentalizadas, Nada de especial. mas nem se comparam aos originais. É, tem razão. Então, com certeza, essas lendas não são de conhecimento do grande público. E por isso mesmo, achei que seria bem interessante falar sobre os yokai, que são os monstros e demônios, e também sobre os yurei, que são os fantasmas da cultura japonesa, neste último vídeo para o mês do Halloween, porque nas trevas se escondem muito mais criaturas do que imaginamos. Mas antes de mais nada, já deixa aquele seu like mitológico neste vídeo e não deixe de compartilhar com aqueles seus amigos que também amam contos de fantasia e, assim como eu, admiram a cultura oriental. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. Os yokai são seres sobrenaturais, muitas vezes descritos como criaturas estranhas, monstruosas ou espirituais, que habitam o mundo invisível e interagem com os humanos de várias maneiras, nem sempre agradáveis. Porque os yokai podem ser monstros, deuses, espíritos de elementos da natureza ou mesmo de animais. A palavra yokai é uma combinação de yo, que significa encantado ou misterioso, e kai, que significa mundo ou mistério. Portanto, yokai pode ser traduzido de uma forma bem simplista aqui como o mistério do mundo. Ele é um demônio. Sabendo disso, a gente percebe que essa descrição faz todo sentido, porque as histórias dos yokai são muito antigas, de uma época em que o Japão vivia isolado, sem interferência de outras culturas. Então, elas refletem a forma como os antigos japoneses enxergavam o mundo, como percebiam os fenômenos naturais, como lidavam com as incoerências do comportamento humano e como tentavam explicar os aspectos desconhecidos da própria existência. Levamos vidas vazias e sem sentido.
O negócio é que não sabemos mais para que existimos. Acredita-se que as histórias dos yokai tenham surgido na combinação de várias influências, incluindo a mitologia nativa do Japão, o xamanismo, as crenças budistas e as histórias populares transmitidas oralmente de geração em geração. Uma das influências mais notáveis é o shintoísmo, a religião nativa do Japão, que reverencia divindades e espíritos que habitam a natureza e os objetos do cotidiano. Então, muitos yokai são considerados manifestações desses espíritos. Essas entidades variam amplamente em forma, tamanho e personalidade. Alguns são benevolentes e podem conceder proteção, sorte ou sabedoria, enquanto outros são malévolos, causando desastres, doenças ou infortúnios. Os yokais são até mesmo uma mistura de ambos, com a capacidade de alternar entre comportamentos amigáveis e hostis. E olha só que interessante, segundo o estudo do folclorista Tsutomu Ema, os yokai podem ser divididos em categorias. Então, há 5 categorias baseadas na forma, que são humana, animal, planta, objeto ou fenômeno natural. Há também 4 categorias conforme a fonte de mutação, que podem ser do nosso mundo, do outro mundo, espiritual ou material. E há ainda 7 categorias com base na aparência, que pode ser de humano, animal, vegetal, artefato, construção, objeto ou fenômeno natural. As histórias dos yokai são muito ricas por explorar através de metáforas questões sociais, psicológicas e morais. Por exemplo, o Tengu é um yokai que combina características de pássaros e humanos. Ele é descrito como um ser que prega peças para testar a moralidade das pessoas. Já o yokai Kitsune, o espírito da raposa, é frequentemente associado à astúcia e à sedução, mas também pode representar a busca por conhecimento e poder. E se você gosta de Naruto, sabe que ele possui selado em seu corpo o espírito de Kitsune, a raposa de muitas caudas. Ele possui o espírito da Kyuubi, a raposa de 9 caudas, a mais poderosa de todas. Geralmente este yokai domina corpos femininos, então Naruto é uma exceção, uma poderosa exceção. Outros yokai querem só trollar os humanos, interagir com eles de maneira provocativa. É o caso do peculiar Shirime, que não é nem bom nem mal, só zoeiro mesmo. Segundo a lenda, ele é um ser humanoide sem rosto, que aparece à noite nas ruas dos grandes centros urbanos e chama por quem passa por ele. Quando o humano se aproxima, ele simplesmente se abaixa e mostra sua verdadeira aparência, que seria... Como eu posso explicar sem derrubar o meu canal? Um ser com um único e grande olho no... Bom, lá mesmo. Por que ele faz isso? Ninguém sabe. Além disso, os yokai também podem representar medos e ansiedades. Criaturas que aparentam ser seres humanos comuns durante o dia, mas que se transformam em criaturas horríveis à noite, podem simbolizar a ideia de que as pessoas podem esconder aspectos sombrios de si mesmas. Não confie neles, não ouça suas doces palavras. E tem um outro aspecto interessante aqui. Como as lendas dos yokai são relacionadas de maneira simbólica a questões culturais, muitas dessas histórias falam sobre o papel esperado das mulheres na sociedade, abordando preconceitos e estereótipos, muitas vezes de forma cruel. Um bom exemplo disto é a história das Rokurokubi. Durante o dia, elas se apresentam e agem como mulheres normais, mas sempre bisbilhotando a vida dos humanos com quem convivem para colocá-los em confusões. Apenas pessoas embriagadas ou sonolentas as veem como realmente são. Os deficientes visuais também sentem o mal presente nelas. Então, somente à noite, elas revelam a todos sua verdadeira aparência, como demônios assustadores com longos pescoços. Terrivelmente
terrivelmente más, elas se alimentam de carne e sangue humanos. Em algumas lendas, há a explicação de que as mulheres más e curiosas são transformadas nesta criatura terrível como punição. Achou pouco? Então, para animar o seu mês das bruxas, vou te contar aqui algumas histórias aterrorizantes dos yokai e também de yurei, que são os fantasmas do folclore japonês. Só não reparem na minha pronúncia, vou fazer aqui o meu melhor. Só espero que ela não seja mais assustadora do que as histórias que eu vou contar. Uma lenda assustadora é da yokai chamada Yamanba, uma senhora aparentemente inofensiva que vive isolada nas montanhas, mas que na verdade é má e se alimenta de viajantes desavisados que se aproximam de sua casa. De onde você apareceu, véia? Que um sacerdote budista caminhava pelas montanhas quando foi surpreendido por uma terrível tempestade. Ele então buscou abrigo na única cabana que havia na região. Uma bondosa velhinha o atendeu, o convidou para entrar, oferecendo comida e um lugar quentinho perto do fogo. Uma refeição quentinha para encher o puxo. Porém, ela deu a ele um estranho aviso. Não importa o que aconteça, não olhe no quarto dos fundos. Eu aí já teria saído correndo. Mas isso atiçou a curiosidade do sacerdote. E quando a velhinha saiu para buscar mais lenha, ele espiou pela fresta da porta do tal quarto e, para seu horror, viu um amontoado de corpos. Ela tem que ser uma assombração! Não tem como ela ser humana! Ele conseguiu fugir e passou a alertar todos os viajantes da região, só que nem todos ouviam seus avisos. Vale, do que estão fugindo? Se você for esperto, vai fugir também! Tem um monstro lá em cima! Pois é, parece que toda cultura tem sua própria versão de bruxa velha má, não é mesmo? No último vídeo aqui do canal, eu falei sobre outra delas, a Baba Yaga, do folclore eslavo. Eu vou até deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. A Jorogumo é um yokai metade mulher, metade aranha, que quando sai para caçar, se transforma em uma mulher lindíssima para atrair os homens e devorá-los, tal qual uma aranha viúva negra após o acasalamento. O segredo da Mulher-Aranha foi descoberto por um jovem samurai que foi abordado por ela. Ele a achou bonita demais e ficou desconfiado. Suspeitando de que não era deste mundo, ele a atacou com sua espada. Ferida, ela fugiu e ele a seguiu até sua casa, uma cabana velha com ares de abandonada. Lá, o samurai encontrou dezenas de corpos envoltos em teias de aranha e uma enorme aranha de ouro morta. Era Jorogumo que ele havia ferido. Já a história de Yurei de Oiwa foi inspirada em uma história real, ocorrida no século XII. Oiwa era uma jovem mulher belíssima, casada com o samurai Iemon, um homem horrível que só havia se casado com ela por sua aparência. Apesar de ser uma péssima pessoa, ele despertou o amor de outra mulher, Ome. Desesperada para ficar com o samurai, ela enganou a esposa dele, fazendo com que ela passasse no rosto um creme envenenado. A pobre Oiwa ficou totalmente desfigurada e perdeu seus lindos cabelos. Com nojo de sua esposa, Iemon queria se divorciar para se casar com a terrível Me. E agora a parte mais horrível dessa história. O samurai pediu a um amigo que abusasse da pobre Oiwa para justificar socialmente uma separação. Mas ela estava tão deformada que seu amigo não conseguiu fazer o que Iemon havia pedido. Ele então contou a Oiwa o que o marido havia tramado e mostrou a ela sua imagem desfigurada em um espelho. O
Horrorizada, ela roubou a espada dele e tirou a própria vida. Na noite do casamento de Iemon com Oumé, o fantasma desfigurado de Oiwa apareceu para ele. Aterrorizado, o samurai fugiu, deixando a noiva para trás. Mas não adiantou nada, porque não houve um dia até sua morte que ele não fosse assombrado pelo fantasma de sua esposa, que sempre surgia das lanternas. Certa vez, um jovem viajante se perdeu durante uma tempestade. Quase congelando de frio, ele já estava perdendo as esperanças quando avistou uma mulher de rosto muito pálido, coberta de gelo. Era a Yuki-onna, a yokai do gelo. Ela o guiou até uma cabana quente, salvando sua vida. Em troca do resgate, ela fez com que ele prometesse nunca contar a ninguém sobre o encontro entre eles. Anos depois, o jovem se casou com uma garota chamada Yuki, e eles viveram felizes por muitos anos. E olha só que coincidência, hein? Elas tinham o mesmo nome. Mas um dia, ele quebrou a promessa que havia feito a Yuki-onna, contando à esposa como havia sido salvo por ela. Ao contar a história, imediatamente seu rosto ficou pálido e seu corpo foi sendo encoberto por gelo. Antes que morresse congelado, sua esposa Yuki revelou então sua verdadeira identidade. Ela era a Yuki-onna, que havia se apaixonado por ele. Amargurada, ela fugiu de volta para sua velha cabana na montanha gelada. E a história de fantasma que você quer? Então ouve a deste Yurei. Você quer mesmo saber? Desembucha. Há muito tempo, uma bela jovem chamada Okiko era serva do samurai Tetsuzan. Ele a desejava, mas ela não cedia às suas investidas. O samurai então deu a ela uma delicada tarefa: cuidar de uma coleção de 10 pratos valiosos. Tão valiosos que a pena para quem os quebrasse seria a morte. 高麗焼きと申してな、ご先祖様代々から伝わるお家の宝じゃ。 Mas um dia, enquanto lavava os pratos, a jovem deu falta de um deles. Ela não sabia, mas Tetsuzan havia escondido um deles para que ela se sentisse culpada pelo sumiço do tal prato. Ele então disse a ela que a perdoaria se Okiko ficasse com ele, mas ela recusou. Enfurecido pela rejeição, Tetsuzan a jogou em um poço do castelo. Mas o espírito traído de Okiko não teve paz e voltava todas as noites para assombrar o castelo. O fantasma da jovem contava e recontava os pratos e, ao perceber que havia um a menos, soltava um grito pavoroso, fazendo com que Tetsuzan nunca mais tivesse uma noite tranquila. E um dado curioso aqui: como há uma versão desta história ambientada no castelo de Himeji, que realmente existe, o local se tornou uma atração turística no Japão. Lá há inclusive um poço, que é chamado de Poço de Okiko. Dizem que neste castelo, que é considerado um dos mais bonitos do Japão, realmente houve uma empregada chamada Okiko, que no ano de 1650 teria sido usada para matar o seu senhor e teria também interesse nela. Pressionada por um samurai inimigo, a jovem deu a ele comida envenenada. Mas o plano foi descoberto e Okiko foi punida com a morte. Hoje, embora o castelo só fique aberto durante o dia, dizem que seu fantasma ainda se levanta todas as noites do poço e conta até 9 antes de gritar de forma aterrorizante e retornar para as sombras.
Curiosidade aqui, a história de Okiko serviu de inspiração para a série de terror O Chamado, inspirada no livro The Ring de Koji Suzuki. Pois é, quem aí não se lembra da assustadora Samara do Poço? Sem dúvida, um ícone das histórias de horror. Certa vez, um samurai vivia com sua esposa de forma modesta em Kyoto, até que um senhor muito rico que vivia em uma terra muito distante o convidou para ser seu vassalo. Honrado pelo convite e empolgado com a oportunidade de viver dias melhores, aceitou, mas sua esposa não poderia ir junto. Ela então ficou sozinha em Kyoto, esperando na pobreza até que ele retornasse. Somente anos depois, o samurai finalmente voltou para casa. Embora ela estivesse em ruínas, sua esposa ainda estava lá e o recebeu com grande alegria. Finalmente reunidos, os dois passaram a noite juntos e felizes. Mas na manhã seguinte, quando o samurai acordou, notou que o abraço da esposa estava frio. Ao abrir os olhos, percebeu que estava abraçado a um esqueleto envolto em longos cabelos negros. Só então ele descobriu, através de outros moradores da vila, que sua esposa havia morrido de tristeza no verão anterior, mas seu esqueleto e seu fantasma haviam permanecido na casa todo este tempo, esperando pelo seu retorno. Era uma noite escura quando o samurai Ogiwara avistou uma bela mulher vagando pelas ruas de Edo. Seu nome era Otsuyu e ela carregava elegantemente uma lanterna de peônia. Foi amor à primeira vista. Então ele a convidou para sua casa, onde se divertiram bastante, conversaram muito e aproveitaram a companhia um do outro. O vizinho de Ogiwara ouviu as risadas e foi espiar por cima do muro. Para seu horror, ele viu Ogiwara segurando a mão de um esqueleto e não de uma mulher. Na manhã seguinte, ele contou ao vizinho o que havia visto. E ele, claro, ficou muito assustado e procurou a ajuda de um sacerdote em um templo próximo. Chegando neste templo, Ogiwara viu que o túmulo de Otsuyu ficava no local. O túmulo de Otsuyu. Isso mesmo, ela estava morta. Ela havia morrido muito antes de se conhecerem. Depois desse dia, o fantasma da mulher não apareceu mais para ele. Mas Ogiwara sentia muita falta dela. Depois de algum tempo, sem conseguir suportar a tristeza, ele voltou ao templo. Otsuyu apareceu para ele e pediu que a acompanhasse até sua casa. Sem hesitar, Ogiwara pegou sua mão e caminhou com ela para a escuridão. Logo, os moradores da comunidade perceberam o desaparecimento de Ogiwara. O sacerdote, preocupado, teve um pressentimento e abriu o túmulo de Otsuyu. E dentro dele agora havia 2 corpos, Ogiwara e Otsuyu, juntos para sempre. Uma história de amor e Yurei, por que não, né? Essas são apenas algumas histórias de Yokai e Yurei, só para te deixar com um gostinho de quero mais, porque tem muito mais. Você ainda não viu nada. E vale muito a pena pesquisar sobre outras lendas deste fantástico universo da mitologia japonesa. Você vai perceber que desde a antiguidade, as pessoas já notavam que muitos monstros eram criados pelos próprios humanos, seja por traição, cobiça, abandono, desejo ou vingança. E até hoje fica a dúvida: quem são os verdadeiros monstros afinal? Em um mundo dominado pelas trevas, é preciso coragem para lutar. E para arrematar, só vou te falar como essas histórias assustadoras eram contadas no passado. Os samurais costumavam fazer uma brincadeira chamada Hyakumonogatari Kaidankai. Era sempre realizada à noite, em ambientes fechados, para dar aquele clima fantasmagórico.
Os participantes se sentavam em um círculo e 100 velas eram acesas. 100 histórias de terror, chamadas de kaidan, deveriam ser contadas. Ao final de cada uma vela era apagada e a sala ia ficando cada vez mais escura. Eles acreditavam que ao apagar a última vela, na total escuridão, surgiria um espírito ou monstro. E aí, você encararia uma sessão de Hyakko Monogatari Kaidankai? E pra hoje é o que tem. Eu tô me borrando, tá? Tô com muito medo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia as lendas de Yokai Yurei. Eu ainda estou aprendendo sobre elas e já estou encantada. Tenho medo sim, mas fico fascinada. E se você souber de outras dessas lendas incríveis, me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal, compartilhe e não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!